Primeira carta de Pedro, capítulo 5, nós leremos os versículos 1 a 11. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém, queridos. Oremos mais uma vez. Pai poderoso e infinito, diante de Ti nos colocamos em oração mais uma vez, suplicando por graça, por misericórdia e por condução. Dirija-nos, através de Teu Santo Espírito, a compreensão e fé do texto que lemos, e que através desse operar do Espírito, contemplemos nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Nos revela Cristo nessa noite, Senhor. Te pedimos, no nome dEle. Amém. Liderança. Que assunto complicado nos dias de hoje, não é? Muita gente foge desse tema. E assim, tem gente que foge de assumir a liderança. Isso acontece em empresas. Isso acontece na sociedade. Mas isso acontece na igreja também. Quantas não são as histórias de pastores e igrejas que sofrem por falta de mão de obra? Gente não só que esteja disposto a servir, mas gente que esteja disposto a assumir responsabilidade. Muitas pessoas fogem disso, talvez por maus exemplos que tiveram e estejam pensando, eu não, ser líder é só sofrer. E realmente, uma boa parte de ser líder é sofrer. Outras pessoas acham muita responsabilidade, podem até fazer o trabalho de um líder, mas não liderando. Não quero assumir um cargo, não quero ter a responsabilidade perante uma igreja, não quero ter de prestar contas. Tem pessoas que se sentem inadequadas e por isso não querem assumir qualquer posto de liderança. Bom, a pergunta é, quem é adequado? Ninguém. O próprio apóstolo Paulo diz, quem é suficiente para essas coisas? Nem ele era. Esse é um dos motivos do porquê as pessoas fogem de liderança.
Há pessoas que têm medo da resistência dos liderados. E esse é um conflito constante na liderança. É por isso que nós precisamos de pastores, porque somos ovelhas. Se não fôssemos ovelhas, não precisaríamos de pastores. E ovelhas dão trabalho, essa é a nossa essência, é quem nós somos. E Deus escolheu ovelhas para pastorearem um rebanho de ovelhas. Então, assim, ovelhas dão trabalho, liderados darão trabalho, é inevitável. Mas isso às vezes afasta as pessoas. Eu vou ter que confrontar pessoas, eu vou ter que lidar com gente que pensa diferente de mim. Realmente, por isso muitas pessoas fogem da liderança, de assumir cargos. Mas muitas pessoas, igrejas também fogem de eleger líderes dentro da igreja. Talvez você não esteja pensando, você esteja pensando o seguinte, eu acho que nunca vou ser dotado por Deus para me tornar um líder. Mas talvez você fuja de ser um liderado. Fuja de colocar pessoas sobre sua vida. Pessoas que vão te pedir contas, pessoas que vão te conduzir, que vão te ensinar. Esse é um dos motivos do porquê muitas pessoas não querem fazer parte de uma igreja local. Querem viver autônomas, sem se submeterem a uma liderança, a uma igreja. E assim, há vários motivos do porquê isso acontece. Tem muitos desigrejados que são assim por sem vergonhice mesmo, porque querem viver à sua maneira. Mas há pessoas que foram feridas por maus líderes. Há pessoas que talvez nem encontram igrejas assim onde moram. Nós vivemos numa bolha, você sabia disso? Atibaia é uma bolha. É uma passeada que você dá pelo sul de Minas, pelo Nordeste, no sul do país, no Centro-Oeste, e você vai descobrir que não é como Atibaia, em que você sai daqui, tropeça, já cai em uma igreja boa. Há lugares em que as pessoas gostariam de ter uma boa liderança para se submeter e não encontram. Enfim, as pessoas fogem desse papel de eleger líderes, de se submeterem a líderes. Há pessoas que fazem isso também porque não aceitam alguém como eles os liderando. Como é possível? Eu cresci com você, eu te conheço. Você é como eu, de carne e osso, eu sei os seus pecados, eu sei os seus podres. Como é que eu vou me submeter a alguém como você, que é como eu? Bom, tem uma boa e uma má notícia. A boa, que é a mesma má, talvez para você que não queira liderança, é que Deus estabeleceu a liderança. Deus estabeleceu a liderança na igreja. Em todos os âmbitos da sociedade, mas em especial na igreja. E Deus tem um propósito para isso. O propósito de Deus na liderança em uma igreja é cuidar do rebanho. Cuidar de nós, através dessa liderança. Tem uma frase que resume o texto que nós lemos, é a seguinte: Deus cuida de sua igreja através da perseverança de presbíteros fiéis e de ovelhas humildes, até chegarmos à sua glória eterna. Deus cuida de sua igreja através da perseverança de presbíteros fiéis e ovelhas humildes, até chegarmos à sua glória eterna. Bom, Pedro está escrevendo para uma igreja sofredora. Era o início daquilo que foi conhecido como a perseguição aos cristãos, que deu-se início ali no primeiro século. E o desafio dessa carta, para esses predominantemente gentios, a igreja espalhada pelo Império Romano, e é para eles que Pedro está escrevendo, gente fora de Jerusalém, esse povo que antes não era povo, mas agora creu no Messias dos judeus e passou a fazer parte do povo de Deus, eles estavam sofrendo muito, seja nas mãos dos judeus, que não criam em Jesus, seja nas mãos dos romanos, que não aceitavam nem os judeus, muito menos os cristãos. Porque os judeus já eram incômodos na sociedade romana. Eles já não participavam das cerimônias festivas, idólatras. Aí vem os cristãos que são piores, porque os cristãos, eles não só não participam, como eles dizem que Deus mandou um novo rei, um novo senhor, um novo Quírios, que não é César. Isso sempre atraía olhares de Roma para aquela cidade,
onde a igreja estava estabelecida. Mas por que vocês cristãos precisam ser tão chatos assim? Roma vai mandar soldado para cá por culpa de vocês. Então assim, eles começaram a sofrer na mão de todo mundo. Na mão dos judeus, nas mãos dos romanos e nas mãos dos familiares que não tinham se convertido. Talvez você saiba o que isso significa, né? Você creu em Jesus, mas as pessoas ao seu redor não. E isso causa muitos sofrimentos, muitos desconfortos. Então o desafio dessa carta é: olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Cristo sofreu para cumprir a vontade de Deus por amor de vocês. Olhem para Ele. Enquanto estiverem sofrendo, olhem para Cristo. E a mensagem que Ele apresenta para essa igreja é: imite a Cristo ao fazer a vontade de Deus, mesmo que isso provoque sofrimentos e perseguição. É isso que Ele diz no finalzinho do capítulo 4. Volte os seus olhos rapidamente. Capítulo 4, versículo 12 em diante. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Olhem para Jesus e imitem a Jesus. Cumpram a vontade de Deus apesar dos sofrimentos, porque haverá um fim. Um dia o Senhor colocará um ponto final nesse sofrimento. E o fato de sofrerem por causa de Cristo é uma honra, porque você está trilhando os passos do seu mestre. Esse é o tom da carta de Pedro. E aí nós chegamos no capítulo 5, e no capítulo 5 ele começa a fazer as conclusões de tudo que ele falou até agora. E basicamente o que ele vai dizer agora é que mesmo sofrendo ao praticarmos a justiça, Deus cuida de nós. Deus não abandona o seu cuidado sobre o seu povo, mesmo em meio ao sofrimento. A pergunta é: como Deus cuida de nós? Bom, Deus cuida de nós através de presbíteros fiéis. Versículos 1 a 4. Deus cuida de nós através de ovelhas humildes. Versículos 5 a 7. E Deus cuida de nós através da perseverança de todos os crentes, até chegarmos à glória. Versículos 8 a 11. Então são 3 formas de cuidado de Deus sobre o seu povo em meio ao sofrimento. Como Deus cuida de nós? Primeiro, através de presbíteros fiéis. Olhe mais uma vez os versículos 1 a 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Pedro suplica, implora aos presbíteros. É isso que ele faz no versículo 1. Perceba, presbíteros está no
plural. Ele está se referindo aos pastores dos rebanhos de Jesus espalhados por todo o Império Romano. E ele diz: eu escrevo como um presbítero entre eles. A gente já falou o suficiente sobre presbítero aqui, para não ter que repetir, né? Eu vou repetir mais uma vez: presbítero, no Novo Testamento, é a mesma coisa de pastor, e é a mesma coisa de bispo. O apóstolo Paulo e Pedro utilizam, e Tiago também, esses mesmos termos para se referirem àqueles que zelam, que cuidam do rebanho de Deus, que pastoreiam o rebanho de Deus. Pedro está dizendo: eu falo com vocês presbíteros, mas olha, na condição de presbítero como eles. Percebe isso? Eu também sou um presbítero. Olha que interessante. Pedro se identificava como um pastor, como um bispo. Ele poderia ter dito: vou falar com vocês presbíteros, eu apóstolo de Cristo, eu que estive com Cristo. Mas ele não faz isso. E isso é fantástico na forma com que os apóstolos lidaram com a liderança à medida em que eles estavam envelhecendo ou sabendo que o martírio chegaria. Ao plantarem igrejas, eles não passaram o apostolado para novos apóstolos. O que muitos fazem hoje em dia. Não. O que eles fizeram? Eles plantaram igrejas e poderiam ter criado novos apóstolos. Como representantes de Cristo, eles tinham essa autoridade, mas não é isso que eles fizeram. O que eles fizeram? Em cada local onde foram plantadas igrejas, eles estabeleceram presbíteros. Os presbíteros, os pastores em uma igreja, são a sucessão lógica do apostolado daqueles homens. Então hoje, uma igreja não deveria ter apóstolo, pelo menos não dizendo que é nos termos de Pedro. Uma igreja deveria ter presbíteros. É isso. Pedro está reconhecendo todo esse pacote. Pedro está dizendo: eu também sou um presbítero. Eu também pastorei o rebanho de Deus, claro, sou um representante de Cristo. Pedro se alojou em Jerusalém e depois foi para um lugar que a gente não sabe aonde. Depois que a perseguição começou ali em Jerusalém. Mas Pedro se identificava, é óbvio, ele participou de alguma igreja local. Paulo também tinha uma igreja local. E Pedro se via como um presbítero. Ele não chegava na igreja e dizia: eu sou apóstolo dessa igreja. É a igreja do apóstolo Pedro. Não, é a igreja do presbítero Pedro junto com outros presbíteros. É claro que eu queria ter Pedro no nosso presbitério, né? Com certeza. Pedrão, você que vai pregar hoje. Mas também Pedro tinha umas coisas assim, meio esquentado, né? Da cabeça. Mas essa carta aqui é legal. Deus tratou bastante coisa no coração de Pedro. Depois lê 1 Pedro inteiro e a segunda também. Vale muito a pena. Mas Pedro se identifica como presbítero, mas ele continua: eu também sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu vi Cristo sendo crucificado. E eu também participo dos sofrimentos de Cristo. Mas eu também sou testemunha da glória a ser revelada. Eu aguardo esse dia. Lembra que Pedro viu o Jesus glorificado no Monte da Transfiguração, lembra? Ele viu um vislumbre do que seria esse dia. Ele viu, mas ele viu um pedacinho só, e ele espera isso acontecer. Eu tenho a mesma esperança que vocês, Pedro está dizendo. Eu não sou um super-homem, eu sou como vocês. Eu vi Jesus sim, mas eu aguardo Ele voltar. E eu, nessa condição de presbítero, digo para vocês o seguinte, versículo 2 está o pedido dele: peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. A palavra pastorear significa cuidar, ter zelo. É uma palavra que traz à mente a figura de um pastor de ovelhas mesmo, de alguém que cuida de um rebanho. É alguém que conduz, que dá alimento, dá água para beber, leva para lugares tranquilos para que haja o descanso das ovelhas. É alguém que, se a ovelha foge, vai atrás da ovelha, aí tem que quebrar a patinha da ovelha para que ela não fuja mais. Depois vai lá e enfaixa a patinha dela. Ela está chorando, ele vai lá, faz carinho nela, tira os piolhos dela, tosa ela. E aí ela morde o braço dele, ele enfaixa o próprio braço e cuida da ovelha. Depois volta ela para o aprisco. Esse é o trabalho de um pastor de ovelhas. Mas a Bíblia usa essa mesma palavra para se referir aos líderes de um rebanho, aos líderes do povo de Deus. Pastoreiem. O que está dizendo sobre nós? Somos ovelhas. Somos ovelhas, somos tolos,
somos precipitados, às vezes mordemos, às vezes fugimos. Precisamos de disciplina, de correção, de direção. Não sabemos o que comer, precisamos ser alimentados. Não sabemos encontrar água boa, precisamos de alguém que nos conduza. Não sabemos nem voltar para casa, precisamos de alguém que nos mostre o caminho de volta para casa. São os presbíteros. Presbíteros, cuidem do rebanho de Deus, pessoas pelas quais Cristo morreu. Volte seus olhos para o capítulo 2 dessa carta. No capítulo 2, versículo 21. Pedro já falou sobre o que significa ser rebanho de Deus. Olha o que dizem esses versículos, capítulo 2, 21 até 25. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Perceba que está em letra maiúscula, não está? Está se referindo ao supremo pastor. Nós nos tornamos rebanho de Deus, e o custo foi o sangue de seu Filho. Jesus tomou sobre si os nossos pecados naquela cruz. Esse é o preço da igreja. Não sei se você já viu, mas eu já vi anúncio na internet de pastor vendendo a sua igreja. Né? Está lá nos classificados, né? 20 mil, você leva as cadeiras e algumas ovelhas que sobraram. Não, a igreja não tem preço monetário, não. Só tem um preço, ele já foi pago. O sangue do Filho de Deus. Esse povo é tão importante para Deus, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por esse povo. Então vocês presbíteros, lembrem-se disso, não é o seu rebanho, é o rebanho de Deus, comprado pelo sangue de seu Filho. É um povo que Deus ama com tudo que Ele tem. Por mais difícil que seja esse povo, por mais que essas ovelhas mordam, são ovelhas que Deus ama. São o rebanho de Deus. Por isso, presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus. Volte lá para o capítulo 5, versículo 2. O rebanho de Deus que há entre vocês. Como você pastoreia? Como os presbíteros cuidam do rebanho de Deus? De 3 formas. Primeiro, versículo 2 diz: não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não pastoreiem esse rebanho como pessoas que estão sendo forçadas a isso. Eu já conheci pastores que diziam: eu não quero ser pastor, eu não queria ser pastor, me empurraram para esse negócio. Eu não suporto pregar, eu não suporto aconselhar pessoas. Você está fazendo o que no ministério? Pastoreiem não por obrigação, não como se alguém estivesse obrigando vocês, mas o texto diz de forma voluntária, espontânea, intencional. Essa é a vontade de Deus. É por isso que em 1 Timóteo 3, quando Paulo vai falar das qualificações, ele diz: se alguém aspira, se alguém deseja ser presbítero, excelente obra almeja. A primeira coisa que tem de acontecer para que alguém seja um presbítero é querer. Mas quem vai querer uma coisa louca dessa? Você vai sacrificar da sua vida, do seu tempo, da sua saúde mental, para lidar com os pecados do povo, com as vidas das pessoas. É só uma obra de Deus. Eu nunca imaginei ser pastor. Nunca. Eu nunca imaginei falar em público. Eu morria de medo de olhar no olho das pessoas. Mas Deus foi me empurrando a esse negócio. O Espírito foi despertando isso em mim e dotando de dons. A igreja foi percebendo, até uma hora que eu falei: tá bom, Senhor, eu vou parar de fugir. E Ele começou a me dar amor pelo povo, amor pelo rebanho, amor pela palavra. A primeira coisa que Deus faz para levantar um presbítero é despertar o seu afeto. Ele ama isso, Ele quer isso. Ele não quer para ter fama, para ter nome, Ele quer por amor, porque Ele quer servir o povo de Deus. Ele vê a necessidade e quer socorrer.
Pastoreiem assim, não por obrigação, mas espontaneamente. Você deve querer fazer isso. Segunda forma, como presbíteros cuidam do rebanho, versículo 2 continua: não por interesse, em ganho ilícito, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Realmente tem gente que não lê a Bíblia hoje em dia, né? Porque se você fosse membro de uma igreja, de um pastor ganancioso e lesse esse texto, você falava: eu vou sair dessa igreja. E se o pastor lesse a Bíblia de fato, ele teria sido confrontado aqui. Tem muitos pastores que pastoreiam só por dinheiro. Eles querem tirar o dinheiro do povo. Até te ajudam, mas esperam receber alguma coisa em troca. Não, vocês não, presbíteros de Cristo, não cuidam do rebanho pensando no que eu vou ganhar com isso. Não, fazem de boa vontade. Não pensam na troca, mas pensam no simplesmente servir. Essa é a diferença entre um pastor e um mercenário. O mercenário, o que eu posso ganhar com essa igreja? Eu vou sofrer por um tempo, mas ela vai ser um degrau para que eu ascenda na carreira ministerial. Então eu faço um bom trabalho, alguém vai me notar, vai fazer um convite para que eu vá para uma igreja maior e ganhe mais. Aí eu até cuido de vocês, mas eu não me preocupo tanto com vocês. Tem gente que faz isso. Tem gente que abre uma igreja para si. Ele fala: agora é a minha igreja, vai ser do meu jeito. E o dízimo vem todo para mim. Não. Não deveria ser esse o motivo de você estar no ministério. A pergunta de um pastor, o mercenário é: o que eu tenho a ganhar? A pergunta de um pastor é: o que as ovelhas precisam? Do que elas precisam? Porque o meu trabalho é contribuir com Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus para suprir essas necessidades. É claro que isso não significa não ser remunerado ou não ser recompensado pelo seu trabalho. Paulo fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 5. Mas você entendeu que Pedro não está falando disso, né? Pedro está falando do coração pastoral. O presbítero que quer lucrar às custas das pessoas. Não, não é assim que presbíteros devem exercer o seu ofício. Terceira forma, versículo 3. Não como dominadores dos que lhes foram confiados. Deus confiou seu rebanho nas mãos de vocês, e vocês não têm o direito de serem os dominadores deles, os senhores deles, os donos deles, mas sendo exemplo para o rebanho. É isso que vocês devem fazer. Dominar é subjugar, é se sobrepor por alguém, é sobre alguém, é controlar pessoas, tê-las em suas mãos. Tem muitos pastores que olham para o seu rebanho como se eles fossem propriedade desses pastores. Você vai comer na minha mão, você só faz o que eu deixo você fazer. Você só compra o carro que eu falar que você pode comprar. Você só vai em tal lugar se você tiver a minha permissão, a minha bênção. Não! Pastores não são controladores do rebanho. Não é esse o trabalho. Não é assim que se cuida da igreja. Eu não sou seu dono, não. Eu não sou o seu senhor, não. Se você quiser fazer o que você quiser, você faz. Vai prestar contas para Deus. O meu trabalho é, se for pecado, eu vou te confrontar. Mas não porque eu sou seu dono, mas porque eu estou aqui para servir você. Esse é o trabalho de um presbítero. Sendo exemplo daqueles que lhes foram confiados, as ovelhas de Deus. As ovelhas não são nossas, nós vamos prestar contas. Ao invés disso, sirva de modelo. A palavra que Paulo usa aqui para exemplo, para modelo, é uma palavra grega que foi traduzida para o português como arquétipo. Essa é a palavra grega, que até nós usamos a palavra tipo no português. O que é um arquétipo? O que é um modelo? O modelo é uma pequena maquete, uma pequena reprodução de algo muito maior. Sejam vocês, presbíteros, um modelo para o rebanho. Um modelo de quem? Lembra do capítulo 2? Do Supremo Pastor. Sejam vocês um modelo de quem Jesus é para a igreja. A ideia é a seguinte: você quer ver um modelo da pregação de domingo? Você quer ver um modelo de quem Jesus é, um modelo do evangelho sendo vivido na prática? Olhe para o presbítero. Esse é o trabalho dele, e que alto trabalho, não é? Que desafio. Seja um modelo, ao invés de querer controlar as pessoas, controle a si mesmo. Seja você um modelo para as pessoas, inspirando as pessoas a serem como Jesus. Não é tendo elas com um pulso de ferro que você vai ter o coração das pessoas. Não é apertando elas. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo assim: olha, as ovelhas são igual sabonete. Você tem que apertar, senão escapa.
Mas não aperta demais, que aí escapa também. Olha que loucura. Não, eu não preciso nem apertá-los. Se são sabonete de Jesus. Eu estou aqui só para servi-los, para que eles cresçam. Eles não são meus. O meu trabalho é convencê-los a obedecer a Deus através do modelo. Olhem para a minha vida, olhem para os resultados da obediência, vocês também podem. Deus quer que vocês façam a mesma coisa. Bom, a motivação está no versículo 4. Ele diz: vocês também são ovelhas, presbíteros. Quando o Supremo Pastor Jesus se manifestar, Ele dará a recompensa para vocês. No último dia, uma recompensa que não murcha, uma coroa de glória que não perde o seu brilho. Olhem para esse dia. Tem algumas aplicações aqui rapidamente para nós, para passarmos para a segunda forma de cuidado de Deus à sua igreja. A primeira é para o Rafael. Mas é para mim também, para o André, para seminaristas, para líderes, para pastores, presbíteros. Saiba que o seu papel é muito importante. O nosso papel como pastores é muito importante. É tão importante quanto o do apóstolo Pedro. Eu sou presbítero como vocês. Hoje nós teremos um presbítero sendo ordenado. Um presbítero que ocupará uma função que o apóstolo Pedro ocupou. Ele não está assumindo a cadeira de Pedro em Roma. Ele está assumindo o posto de liderança no rebanho de Cristo, como Pedro assumiu. Que responsabilidade. Isso valoriza a função. É uma obra excelente, mas também traz um grande peso. Tem uma segunda aplicação, que também é para presbíteros. Entendam que Deus é quem define o que é pastoreio, e não os homens. Mas não é só para presbíteros, é para toda a igreja aqui. Todos nós precisamos nos lembrar que não somos nós quem definimos o que é pastoreio, é Deus quem faz isso, porque o rebanho é dele. Ele diz como a igreja deve ser cuidada. Sucesso ministerial não é fazer as coisas que os outros mandaram. Sucesso ministerial não é ter o sorriso de toda a igreja, como se nós conseguíssemos agradar todo mundo, né? É impossível agradar todo mundo. Por um tempo você pode até tentar, mas vai chegar uma hora que ninguém aguenta mais. Esse cara é falso, é um mole, é um banana. Ele aqui fala uma coisa, lá fala outra. Ele está tentando assim fazer um jogo político. Não, não é isso. Você não foi chamado para agradar pessoas. Não foi chamado para satisfazer as expectativas da congregação. Não está aí para ganhar algo em troca. Não está aí para controlar pessoas. Sucesso ministerial é fazer aquilo que Deus manda ser feito. Isso é sucesso. Mesmo que não haja muitos resultados financeiros, numéricos, mas Deus está feliz, porque foi o que Deus mandou. Você faz isso porque você ama as pessoas, porque busca o melhor delas, está disposto a ser exemplo por mais difícil que seja. Uma terceira aplicação, também para presbíteros, mas é para todos nós como servos de Deus. Trabalhe olhando para a recompensa do ministério. A recompensa não é dada aqui. Pedro, no versículo 4, diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória. Só quando ele se manifestar. Até lá não é coroa de glória, não, é coroa de espinhos. Tenha essa consciência. Isso é para todos nós enquanto servimos a Deus. Às vezes a gente fica frustrado porque não ganhou um tapinha nas costas. Porque alguém não falou: você é uma bênção para essa igreja, tem servido há tanto tempo, eu estou aqui para reconhecer o teu valor. Isso é legal e a gente deve sim reconhecer o valor das pessoas. Mas e se o valor não vem? E se o tapinha nas costas não vem? A gente fica desanimado, não é? Fica frustrado. Poxa vida, ninguém está vendo o meu esforço. Sim, está vendo. É o Supremo Pastor, aquele que realmente importa. E quando ele se manifestar, é que ele te dará a recompensa que mais importa no final das contas. E isso motiva o ministro no ministério. Olhe para o dia em que o Supremo Pastor irá te recompensar por ter cuidado do rebanho dele. Lá é a recompensa. Deus cuida de sua igreja através de presbíteros fiéis. Mas tem uma segunda forma com que Deus cuida de sua igreja. É através de ovelhas humildes. Agora cinja o seu lombo. Porque olha o que diz o texto a partir dos versículos 5 até o 7. Peço igualmente aos jovens: estejam sujeitos aos que são mais velhos,
Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida, pastoreia vocês. Ele cuida de vocês. Aqui está a segunda forma de cuidado de Deus à sua igreja, através de ovelhas humildes. No versículo 5, Pedro começa dizendo, de igual modo, da mesma forma. A súplica é a mesma, a palavra é a mesma, só que agora é para um outro grupo. Ele se dirigiu aos presbíteros, agora ele se dirige a quem? A quem ele se dirige? Versículo 5. Aos jovens. Aí você está pensando, bom, eu não sou nem presbítero nem jovem, então eu estou livre disso. A resposta é errada. Não. Por quê? Porque a palavra que Pedro usa aqui é uma clara comparação, e na verdade um contraste com a palavra que ele usou no versículo 1. Presbítero denota alguém maduro, alguém sábio, alguém que amadureceu na vida cristã. Jovem denota alguém que está neste caminho, não chegou lá ainda, está buscando ser mais maduro, está buscando ser mais sábio, está buscando crescer na caminhada cristã. Então, olhando para o pacote todo desse capítulo, parece que Pedro, no versículo 5, não está falando com jovens em idade, mas jovens como rebanho. Eu falei com os anciãos, agora eu vou falar com os liderados desses anciãos. Eu vou falar com as ovelhas. Vocês que são mais inexperientes, que estão crescendo em sabedoria, vocês, sabe o que vocês devem fazer? Estejam sujeitos aos que são mais velhos. É a mesma palavra que ele usou no versículo 1 para presbíteros. Estejam sujeitos aos presbíteros. Ele não mudou de assunto, ele está falando de liderança. Ele está falando do trato da igreja com a sua liderança. Ele falou da liderança com a igreja, agora da igreja com a liderança. Já falei com os presbíteros, agora eu vou falar com as ovelhas. E vocês, ovelhas, estejam sujeitas aos presbíteros. Obedeçam. Se sujeitem à autoridade. E a palavra aqui traz a ideia de você se submeter voluntariamente. Não é o presbítero pegando o seu pescoço e falando, você tem que me ouvir. Não, é a ovelha que diz, eu quero te ouvir. Eu me submeto à tua liderança. Ninguém força sujeição. O marido não força a sujeição de sua esposa em casa. É a esposa que decide se sujeitar. Uma autoridade não força a sujeição de um cidadão. É um cidadão que decide se colocar debaixo das leis e da autoridade superior. Não é um presbítero que força a sujeição de um rebanho, como dominador do rebanho. É o rebanho que diz, nós humildemente nos colocamos debaixo de seu pastoreio. Você que é falho como nós, você que é uma ovelha de Jesus como nós somos, mas nós entendemos que Deus te capacitou com dons para cuidar de nós. Nós olhamos para vocês como um presente de Deus para a nossa vida, então nós nos submetemos, por mais difícil que isso seja. Mas jovens, se sujeitem aos presbíteros. Eles lideram, vocês são liderados. Se vejam assim, isso é por bem de vocês. Aí, depois de falar com os presbíteros e com o rebanho, agora no versículo 5 ainda parece que Pedro começa a falar, ou se volta para os dois grupos. E agora ele mistura presbítero e ovelha, e ele fala todos. A segunda frase do versículo 5 é que todos, presbíteros, rebanho, todos vocês se revistam de humildade. Humildade, se vistam com essa roupa. Peguem a humildade no guarda-roupa e coloquem ela, todos os dias. No trato uns com os outros, coloquem a humildade. Humildade, a gente falou sobre ela hoje cedo, né? Você lembra? Humildade não é falar pouco de si. Humildade é esquecer de si e pensar no outro.
Eu sei que estive diante de uma pessoa humilde, não é porque ela falou, nossa, como eu sou humilde. Esse é arrogante. Eu sei que estive diante de uma pessoa humilde quando essa pessoa não falou dela, ela se preocupou comigo. Ela queria saber da minha vida, ela queria orar por mim, ela queria me ajudar. Isso é uma pessoa humilde, uma pessoa que pensa no outro, que esquece de si. Que seja assim entre vocês, presbíteros, se vistam de humildade, rebanhos, se vistam de humildade, no trato uns com os outros, porque ninguém é superior a ninguém, vocês são todos pó, todos ovelhas. Os presbíteros foram colocados para cuidar de vocês, mas continuam sendo ovelhas. A pergunta por quê? Ele cita um texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 34, mas que também é repetido por Tiago, capítulo 4, versículo 6. Lembra que Pedro e Tiago foram presbíteros na mesma igreja. Eles gostavam muito de Provérbios. Tiago é um reflexo de Provérbios. Por quê? Por que nós devemos, no trato uns dos outros, nos vestirmos de humildade? Ele diz, porque Deus se opõe aos arrogantes, aos orgulhosos. Deus se coloca na posição de inimigo de quem é arrogante, mas dá graça aos que se vestem de humildade, dá graça aos humildes, se coloca ao lado daqueles que se vestiram assim. Portanto, versículo 6, a conclusão, tanto para presbíteros quanto para ovelhas, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Presbíteros, se coloquem debaixo da poderosa mão de Deus. Rebanho, se coloque diante da poderosa mão de Deus. Antes de pensar em me humilhar diante do meu irmão, se humilhe diante de Deus. Alguém que não consegue se submeter a um presbitério de igreja, se esse presbitério está fazendo o trabalho dele de maneira piedosa e bíblica, é alguém que está em rebeldia, não contra o presbitério somente, não contra a igreja, é contra Deus. O problema dele é com Deus. Ele não se humilhou diante de Deus. Um presbítero que não faz o seu trabalho direito, é porque ele está em rebeldia contra Deus, por mais que ocupe o cargo. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. E aí imagine você se colocando, a ideia é, a mão de Deus está aqui. O que você faz? Você vai se colocando debaixo dessa mão. Imagine você debaixo da mão poderosa de Deus. É uma mão que pode acariciar você, cuidar de você, não é? Mas também é uma mão que, se fizer isso aqui, ó, estraçalha você. Com temor. Se coloque debaixo da mão de Deus com temor. O que Pedro está falando é sério. É a coisa mais importante para Deus nessa terra, é a sua igreja. Não levem isso na brincadeira, não levem de qualquer jeito. Para que, ele diz no versículo 6, a recompensa. Ele, no tempo certo, no tempo oportuno, os exalte. Ele já falou do dia da exaltação, né? Versículo 4. No dia em que o Supremo Pastor se manifestar. Nesse dia vocês serão exaltados. Nesse dia serão reconhecidos por seu trabalho. O presbítero por ter presidido bem, pastoreado bem, e a ovelha por ter se submetido e seguido a orientação e o cuidado desses presbíteros. Haverá um dia em que o Senhor irá trazer a recompensa. Como fazemos isso? Como um presbítero pode se humilhar diante da mão de Deus para poder cuidar de um povo que é difícil? Como que o rebanho pode se humilhar diante da mão de Deus para se submeter a presbíteros que também são um povo difícil? Olha o versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas preocupações, ansiedades. É nesse contexto que esse versículo está inserido. Joguem diante de Deus, vocês estão debaixo da mão dele. Joguem para ele, em oração, tudo o que deixa vocês ansiosos, tudo que está trazendo preocupação no coração de vocês. Preocupação em que sentido? Preocupação em relação ao pastoreio e ao andamento da igreja, é óbvio. Estou preocupado porque o presbítero começou a dar sinais de que está controlando o rebanho. Lance para o Senhor isso em oração. Estou preocupado porque esse rebanho não ouve a palavra. A gente prega, mas eles não ouvem, o coração é duro. Lance ao Senhor essa ansiedade. Lance ao Senhor essa preocupação. Não reclamando, não sendo insubmisso. Não é assim que você muda as coisas. É lançando ao Senhor. Porque ele diz no versículo 7, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de vocês.
Ele falou para os presbíteros cuidarem, lembra disso? Mas se os presbíteros estiverem falhando por causa de seus pecados, tem alguém que cuida de vocês, apesar do fracasso deles. Sabe quem é? Deus! Porque você se humilhou diante da poderosa mão dele. Talvez você como presbítero olhe e fale, mas a igreja não ouve. Povo teimoso, de dura cerviz. Mas o Senhor continua cuidando de você. E cuidando do povo também. Ele tem cuidado de vocês. Ele pensa, Ele se preocupa, Ele considera cada um de vocês. Você não precisa lutar por seus direitos, no sentido de sair brigando na igreja, jogando cadeira um no outro. Não, tem alguém que está cuidando de vocês. É com Ele que vocês deveriam falar. Tem alguém que vê suas necessidades e os pastoreia, mesmo quando homens falham em te pastorear. Então tem algumas aplicações para ovelhas, todos nós somos ovelhas, né? Sujeitem-se aos seus presbíteros. São homens, sim, mas são homens maduros e sábios, buscando cada vez mais isso em suas vidas, que se preocupam com suas almas, que estão buscando fazer aquilo que o texto disse para nós. Se coloquem abaixo desses homens, mesmo apesar de serem homens como vocês. Não dá para forçar isso numa igreja, como eu disse. Tem de vir da igreja, a igreja deve se submeter. Se ela não quiser, ela não se submete. Não sejamos assim, queridos. Que a nossa sujeição ao pastoreio de uma igreja, dessa igreja, seja uma evidência da nossa sujeição a Deus. Senhor, eu te amo, eu me submeto a Ti. E como eu mostro isso? Me sujeitando ao pastoreio da igreja. Mas eu queria que a igreja fosse pintada de outra cor. Tá bom. Mas o que isso muda no fim do dia? Se sujeite. Mas eu queria que fosse assim, que fosse assado. Isso é questão doutrinária? Ele está falhando no pastoreio da sua vida? Não, não está. Mas ele tem o jeitão dele. É óbvio, todo pastor vai ter o seu jeitão, todo presbítero vai ter o seu jeitão. Você tem o seu jeitão. Se você ocupasse o mesmo cargo que ele, as pessoas reclamariam das mesmas coisas com você. Mas elas são secundárias. Se sujeite à figura pastoral. É para o seu bem. Deus cuida de você através dessas vidas. Para isso, a aplicação para todos nós é: nos vistamos de humildade. Precisamos disso. Devemos desistir da arrogância, de que nós somos alguém, de que eu sou melhor que o outro. Não, reconhecer nossa insignificância diante dos outros, diante de Deus principalmente. Senão a gente não consegue viver junto. Todos nós também precisamos nos lembrar que Deus é o nosso pastor. Deus cuida de nós. Mesmo quando pastores humanos falham, mesmo quando irmãos, ovelhas do rebanho nos ferem, seja na condição de membros de uma igreja, seja na condição de membros e pastores. Quando a igreja falha conosco, Deus continua cuidando de nós. Ele tem cuidado de vós, é o que Pedro diz. Não é que Ele vai cuidar de vocês, ou que Ele cuidou de vocês por um tempo. Ele diz, Ele cuida. Está no presente, contínuo, Ele continua cuidando de vocês, todo o tempo. Deus cuida de sua igreja, e cuida através de ovelhas humildes. Tem uma terceira e última forma com que Deus cuida de nós, através da perseverança de todos os crentes, até a chegada da glória. Olha os versículos 8 até 11. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. No versículo 8, Pedro faz um alerta quanto ao verdadeiro inimigo da igreja. Deixa eu dizer, o verdadeiro inimigo da igreja não é o seu presbítero, tá? Não é o seu diácono, se bem que muitas vezes eu como o pão que o diácono amassou, né? Faço essa piada toda vez que eu saio com o Cláudio para outras igrejas.
Eu como o pão que o diácono preparou. Melhorou, Cláudio? Nosso maior inimigo não é a liderança, nosso maior inimigo não é o membro da igreja. Às vezes parece que é. Eu odeio aquela pessoa, parece que ela tem um negócio comigo. Faz só para me provocar, não é possível. Aí você pensa que ele é o seu inimigo. Pedro diz, não. Deixa eu lembrar vocês quem é o verdadeiro inimigo. Versículo 8. Ele começa dizendo, ou dando duas ordens. O alerta é, sejam sóbrios, ou tenham bom senso. Sejam pessoas controladas, não embriagadas. Sejam contidos. Pessoas com a mente sã, autocontrolados. Segundo, sejam vigilantes, estejam atentos, acordados, em alerta. Não como você está nessa pregação, quase dormindo. Não, acordado, em alerta. Sejam sóbrios e vigilantes. Por qual motivo? O versículo 8 continua. Por causa da realidade e da ação do nosso maior inimigo. Não os presbíteros, não as ovelhas, o diabo. O diabo. A palavra significa o caluniador, o difamador, o acusador, o mentiroso, o nosso inimigo. O adversário de vocês, diz Pedro, de toda a igreja. O diabo é adversário do presbitério, o diabo é o adversário do rebanho, porque ele é o adversário de Deus. Ele odeia Deus e vai odiar o povo de Deus. E Pedro diz, o diabo, o nosso adversário, a palavra traduzida por inimigo ou adversário, vem de ante. A gente falou de glória eterna, né? Tem gente que já pensa em Libertadores da América. E quando alguém pensa no seu time, tem os antes, né? O que é o ante? O ante é aquele que está contrário a você, que torce para outro time, que torce contra o seu time, vai assistir o jogo só para ver você se dar mal. E depois te manda mensagem aí, está chorando o suficiente? Está sofrendo o suficiente? Eu quero ver sua cara de desgosto, de tristeza. Esse é o ante. E Pedro, muito antes de aparecerem os antes do seu time, até de aparecer o seu time, Pedro disse que existe um ante, aquele que está contrário, oposto ao povo de Deus, o diabo. Mas não é só ante, a palavra inimigo é a junção de duas palavrinhas gregas, ante, que é o oposto, e dikos, que é justiça. Ele é oposto à justiça. É como um advogado de acusação, é isso que ele é. Ele se coloca contra o povo de Deus, contra os presbíteros, contra o rebanho. Ele é um oponente judicial, ele é um mentiroso, um acusador. O diabo é o inimigo de vocês. Ele quer causar essas coisas no meio de vocês. E quando ele consegue sucesso para o Satanás, quando ele consegue que uma igreja se divida por coisas pequenas, por calúnias, por difamações, uma igreja que não se submete ao presbitério, um presbitério que não cuida do rebanho, Satanás conseguiu tudo que ele queria. Vê uma igreja se implodindo. O diabo não quer que você deixe de vir para a igreja. Ele quer que você venha para a igreja, mas não seja parte ativa dessa igreja. Seja só um visitante de cultos, um espectador. E ele também quer que, vai que você se envolve com a igreja, aí ele quer que você continue vindo para a igreja, mas para brigar. Para dividir a igreja, para ficar discutindo com as pessoas por coisas pequenas. Ah, o sucesso do Satanás é esse. Ele bate palmas quando uma igreja se divide por pequenas coisinhas. Ele é o inimigo de vocês, é ele que é o inimigo de vocês. Vocês não entenderam ainda? Pedro precisa lembrar. Sejam sóbrios então, sejam vigilantes, porque ele está aí. É ele que se coloca contra nós, com suas mentiras e acusações. Ele quer desencorajar a igreja, desanimar a igreja. Ele quer que a gente brigue uns com os outros. Ele quer que a gente o imite em suas calúnias, em suas difamações, mentiras. Ele quer que a igreja deixe de ser a igreja do Supremo Pastor e se torne a igreja do Supremo Acusador. O que o diabo faz? Olha o versículo 8 ainda. Ele anda em derredor. A palavra andar é usada no tempo presente e contínuo. Ele vive a fazer isso. Tem um cântico antigo, né? Eu vejo um homem de branco andando, né? Pedro via Satanás andando no meio da igreja. Ainda bem que é Pedro falando, não é só eu, né? Ele anda em derredor. Em derredor de quem? De vocês, é óbvio, né? Ah, não, ele anda em derredor lá no boteco, lá nas baladas da vida. Não, o pessoal já está na mão dele.
Ele quer acabar com vocês, ele anda em derredor de vocês. O povo de Deus espalhado nesse mundo, Satanás e os seus demônios querem acabar com vocês. Ele anda rodeando, essa é a palavra, como um leão que ruge, um leão que está berrando, ele está faminto. O leão só ruge quando ele está com fome ou ele está caçando, sendo ameaçado. Ele está em posição de ataque, procurando alguém para devorar. Ele rodeia todo o rebanho, mas ele só quer um para ele está bom. Sucesso naquele dia. Ele quer que seja você esse próximo. Quem ele quer? Quem vai ser devorado por esse leão? Qualquer um que não esteja sóbrio e vigilante. Por isso, sejam sóbrios e vigilantes. Seja o pastor, presbítero, seja a ovelha. Se não tiver sóbria e vigilante, é presa fácil para o diabo que quer só fechar a boca com a tua cabeça ali dentro. Quando é que nós nos tornamos vulneráveis? Bom, a gente pode pensar em pastores e presbíteros, olhando para o texto que Pedro escreveu até agora para nós. Quando é que um pastor, um presbítero se torna vulnerável aos ataques do diabo? Quando ele não pastoreia humildemente o rebanho. Quando ele não pastoreia de forma espontânea, quando ele é ganancioso, quando ele domina, quando ele busca a recompensa terrena, humana. É assim que um pastor se torna vulnerável. Mas e a igreja? Como é que uma ovelha se torna vulnerável ao diabo que está querendo devorar? Quando ela não se sujeita ao presbitério. Olhe para o texto. É o que Pedro está dizendo, quando você deixa de se sujeitar àqueles que são mais velhos, quando você resiste ao pastoreio da sua igreja, quando você não se veste de humildade no trato com os irmãos, com os presbíteros, com outros membros da igreja, quando você é arrogante, a igreja tem que ser do seu jeito, a igreja é sua, todos devem fazer as tuas vontades. Quando você está nessa posição, você se afastou do rebanho e o diabo está pronto para te devorar, você está do jeitinho que ele quer. Isso seria viver de maneira embriagada, de maneira desatenta, uma presa fácil para o inimigo. E aqui está a fórmula para desgraça na igreja: presbíteros negligentes e uma igreja insubmissa. Uma igreja completamente vulnerável ao diabo. Isso causa estragos terríveis. Trabalhemos juntos, queridos, contra o diabo e não a favor do diabo. Amém? Amém. Como enfrentá-lo? Agora você fica pensando, vamos lá, é agora que a gente vai para a batalha espiritual, né? Eu sempre quis esse momento nessa igreja. Eu quero as armas para eu lutar, para eu ir atrás do diabo. Preciso fazer mapeamento espiritual, ver qual quadrante é de qual demônio, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que estudar os demônios, fazer curso sensitivo, né? Para identificar quem é que está aqui, quem não está, qual é o demônio que está rodeando aqui. Pedro diz, nada, não. Isso não tem nada de Bíblia, tá? Isso é tudo invenção humana. Olha o que Pedro diz, como a gente enfrenta esse bicho feio que está rugindo. Versículo 9, resistam-lhe firmes na fé. Firmes na fé. Resistir significa aguentar ataques. Aguentem. Aguentem na formação de batalha, como um exército. Não abram brechas, continuem marchando, continuem caminhando. Não permitam que ele entre. Não precisa atacar, só suportem esses ataques. Como? Firmes na fé. Sejam um povo forte, um povo imóvel, um povo rígido, duro, sólido, constante, na confiança do Evangelho. Continue abraçando o Evangelho, não solte mais. Continue firme na fé. É assim que vocês resistem ao diabo. É só isso? Ainda bem que é só isso, não é? É só isso. Resistam firmes na fé. É assim que a gente enfrenta e vence Satanás. Não é atacando ou indo atrás dele, mas é crendo no Evangelho. Com sobriedade, com vigilância, com pastoreio e sujeição, cheios de humildade. É assim que a gente vence Satanás. E nós devemos fazer isso, o versículo 9 continua. Certos, convictos, confiantes de que nossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem as mesmas coisas que nós sofremos. Interessante esse texto, né?
Porque Pedro está falando que esse povo sofre, esse povo sofria as perseguições. Mas, dentro do contexto do capítulo 5, só tudo que a gente falou aqui já é suficiente para a gente olhar e falar, gente, quanto sofrimento para um pastor, presbítero, quanto sofrimento para um rebanho. E aí, como se não bastasse, tem Satanás querendo acabar com a gente. E aí Pedro diz, isso não é novidade não, para Ibage só. Você acha que é só aqui? Deixa eu dizer uma coisinha que talvez vocês não saibam, talvez vocês nunca vão para esses lugares, nunca venham aí para esses lugares, mas deixa eu dizer, esses sofrimentos de uma igreja local, de conviver com gente difícil, diferente de você, de ter que se sujeitar a uma liderança humana, falível como seus presbíteros, esse trabalho de pastorear um rebanho imperfeito, sendo alguém imperfeito, é a luta de todo o povo de Deus na história. Se você decidir sair dessa igreja e ir para outra igreja, vai encontrar a mesma coisa. É assim em todo canto. Só tem um jeito de você se livrar disso. Na verdade, dois. Ou você abandona a fé, e aí não vai ter mais essa luta, ou você morre e vai para o céu. Aí acabou. Se não forem essas duas opções, a terceira é a única. Plausível. Continue firme na fé em uma igreja local. Simples assim. Não tem outro caminho. Versículo 10, ele fala o resultado. O resultado. O Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua glória eterna. Finalzinho do versículo 10 ele diz, Ele irá aperfeiçoar vocês. Ele vai completar tudo que falta. Ele irá firmar vocês, tornar cada vez mais fortes, como ele disse no versículo 9. Ele vai fortificar vocês, ele vai dar força. Vai desenvolver músculos espirituais em vocês, e Ele vai fundamentar, Ele vai alicerçar vocês, manter vocês fixos no firme fundamento. Perceba, é Deus quem faz isso. É Deus, o Deus de toda graça, de toda doçura, de todo amor, de todo favor, de toda alegria. Ele em Cristo, por meio da fé no Evangelho, Ele nos chamou à sua glória eterna. Um dia estaremos lá. Ele garante que vai fazer essas coisas conosco. Ele é quem faz. A soberania divina é quem faz. Mas Ele faz enquanto a gente se esforça. Porque não foi isso que Pedro começou a falar? Sejam sóbrios, é vocês que devem ser sóbrios. Sejam vigilantes, façam o seu trabalho, cumpra o seu trabalho. A gente não pode esquecer dessa equação. Sim, Deus faz o trabalho dele, mas Ele faz o trabalho dele através do nosso trabalho. Cumpra o seu papel, que eu faço o meu papel. É assim que Deus estabeleceu as coisas. Eu vou fazer essas 4 coisas com vocês: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas sejam sóbrios e vigilantes. Se sujeitem ao presbitério de vocês. E presbitério cuide do rebanho, como Deus quer. E aí eu vou fazer o meu trabalho. O detalhe, versículo 10, termina dizendo quando isso acontecerá. Ou melhor, a metade do versículo 10, né? Eu pulei a metade de propósito. Porque quando tudo isso vai acontecer? Quando a gente vai receber em plenitude todos esses benefícios? O versículo 10, na metade, ele diz, depois de vocês terem vencido todas as coisas desse mundo. É isso que ele diz? Depois de vocês terem sofrido. Eu achei que eu ia vir hoje para a igreja para ouvir que eu não vou ter mais sofrimento. E Pedro, há 2000 anos, estava dizendo, você vai sofrer. Não tem outro caminho. Ser parte da igreja de Cristo é sofrimento. Você está seguindo Cristo crucificado. Você vai sofrer, mas vai sofrer por um pouco. Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele sabe o que é sofrer. É só um pouco, Pedro está dizendo. Um pouco por quê? Você não sabe o quanto é o meu sofrimento, Pedro. Ele sabe sim. Porque ele também tinha os seus sofrimentos. Mas ele está olhando ao que ele compara o sofrimento. Ele compara o sofrimento à glória que há de vir. Por isso é por pouco tempo, é limitado, é curto, é breve, é pequeno. O nosso sofrimento no ministério da igreja, na resistência aos ataques de Satanás, é por pouco tempo. Pode durar a vida toda. Mas a sua vida toda talvez dure 80, 90, 100 anos se você chegar lá. Mas é só isso. Compare isso com a eternidade. É pouco, é um pouco. E o mais importante, ele vai acabar. Um dia o sofrimento vai acabar. O que é esse sofrimento pela unidade do corpo, olhando para a glória eterna? Aguente mais um pouco.
Lembre-se do resultado da sua fé. Olha um pouquinho no capítulo 3 da segunda carta. Eu estou finalizando, tá? Capítulo 3, versículos 8 e 9. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lembre-se de que o tempo está passando. Um dia mais de sofrimento é um dia menos nessa equação. Vai ter fim. Lembre-se disso. Como nós respondemos a tudo isso? Volta para o capítulo 5, versículo 11. Olha como Pedro responde a tudo que ele falou. O que ele faz? Uma doxologia, não é? Palavras de glória. Ele diz, só dá para responder com louvor. A Ele, e não aos presbíteros, não aos membros da igreja, não ao diabo, ou seja lá quem for. A Ele, a esse Deus que vai fazer tudo isso conosco, seja o domínio, a força, o poder para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Deus nos lidera, e nessa liderança há pastoreio, e nesse pastoreio há cuidado, e esse cuidado é feito por meio de presbíteros fiéis, de ovelhas humildes, e da perseverança de todos os crentes até chegarmos à glória eterna. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho, que não só nos salva, mas nos ensina como vivermos. E obrigado porque o Senhor nos conduz à vida de uma igreja local, que apesar de todas as suas imperfeições e dificuldades, é o único ambiente projetado pelo Senhor para a nossa proteção e para o nosso crescimento. Senhor, que não sejamos como ovelhas que se afastam do rebanho do Supremo Pastor. Sejamos ovelhas que continuam mantendo firme a posição, sem afastar-se do rebanho, sem dar brecha para as mentiras de Satanás. E que nós aguentemos firmes seus ataques, sabendo de que um dia tudo terá fim. Ele será definitivamente condenado, e nós definitivamente exaltados à sua presença, Senhor, em glória eterna ao seu lado. Ajuda-nos a nos lembrarmos disso, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.